No auge da Guerra Fria, a corrida por superioridade aérea era um jogo de vida ou morte. De um lado, os Estados Unidos investiam pesado em tecnologias de ponta para manter a hegemonia nos céus. Do outro, a União Soviética sabia que não podia ficar para trás. Foi nesse contexto de tensão constante, onde qualquer faísca poderia virar uma guerra nuclear, que surgiu uma das aeronaves mais icônicas já produzidas na União Soviética, o Sukhoi Su-27. Um avião que sobreviveu à transição da União Soviética para a Rússia moderna e que ainda hoje é respeitado como símbolo de poder aéreo. E diferente de muitos caças projetados com foco em um único papel, o Su-27 nasceu com a missão de ser completo, rápido, resistente, ágil, letal e pronto para enfrentar qualquer ameaça do Ocidente. Em 1969, a inteligência soviética descobriu que os americanos estavam desenvolvendo um novo caça de superioridade aérea, o F-15 Eagle, uma aeronave revolucionária, feita para dominar os céus com velocidade, potência de fogo e eletrônica embarcada de ponta. Mesmo sem saber todos os detalhes do que estava por vir, os soviéticos entenderam que precisavam agir. A tecnologia da aviação evoluía em ritmo acelerado, e se eles ficassem para trás, isso significaria derrota antes mesmo de um confronto começar. A missão foi dada ao renomado escritório de design Sukhoi. O novo caça soviético teria que cumprir várias funções ao mesmo tempo. Ele deveria ter alcance suficiente para escoltar bombardeiros em missões estratégicas de longa distância. Ao mesmo tempo, teria que ser capaz de interceptar aeronaves inimigas. E não bastava ser apenas eficiente nessas tarefas. Ele precisaria ser melhor que qualquer coisa que os Estados Unidos pudessem colocar no ar. Só que tentar equilibrar todas essas funções em um único projeto se mostrou um desafio imenso. Os engenheiros perceberam logo no início que as características desejadas para um caça de longo alcance não se combinavam com o que se exigia de um caça tático, de combate próximo e ágil. Foi aí que o projeto foi dividido em dois. A Sukhoi ficou com o desenvolvimento do caça pesado de longo alcance, enquanto a Mikoyan Gurevich ficou com a responsabilidade de criar um caça leve, nascendo assim o programa que daria origem ao MiG-29. Com a separação dos projetos, o foco da Sukhoi passou a ser exclusivamente criar uma aeronave capaz de enfrentar o F-15. Mas esse caminho foi extremamente difícil. Vários protótipos fracassaram. Os desenhos eram instáveis, havia problemas aerodinâmicos sérios e o desempenho estava longe do ideal. Como os soviéticos ainda não sabiam exatamente o que o F-15 era capaz de fazer, a sensação era de estar correndo uma corrida de olhos vendados. Enquanto isso, os americanos já estavam em fase final de desenvolvimento e, em 1976, o F-15 entrou oficialmente em serviço. A União Soviética ainda não tinha nada além de maquetes e relatórios de falhas. Diante disso, o projetista-chefe da Sukhoi, Mikhail Simonov, tomou uma decisão radical. Em 1977, ele ordenou que todo o projeto fosse cancelado. Era hora de começar do zero. Como ele mesmo disse, tudo o que sobrou foram os pneus e o assento do piloto. A vantagem agora era que os soviéticos finalmente tinham acesso a mais informações sobre o F-15. Com ele já em operação, tornou-se possível analisar imagens, dados técnicos e até relatos de performance. E isso deu a Sukhoi uma referência real do que era preciso alcançar. O novo projeto começou a andar rápido. Em 1981, os primeiros protótipos estavam voando. Houve acidentes durante os testes, o que era esperado, mas o progresso era visível. E, finalmente, em 22 de junho de 1985, o Su-27 foi oficialmente apresentado à Força Aérea Soviética. A versão de exportação mais conhecida do Su-27 foi a SK, que acabou se tornando referência para análises ocidentais por ser a mais acessível a outros países. Esse modelo tem 21,9 metros de comprimento
e 14,7 metros de envergadura. É um caça grande, consideravelmente maior do que muitos de seus contemporâneos, e isso se reflete no peso. Vazio, o Su-27SK pesa mais de 16 toneladas, mas totalmente carregado, pode decolar com até 33 toneladas. Esse tamanho permitiu que ele transportasse aproximadamente 10 toneladas de combustível, um número expressivo para um caça de combate. Os motores que o impulsionam são dois AL-31F, que juntos produzem mais de 25 mil quilos de empuxo com pós-combustão. Isso permite que ele alcance velocidades impressionantes. Em altitude, ele pode voar a aproximadamente 2.500 km por hora. Seu alcance é outro destaque. Em voo de cruzeiro a altitude elevada, ele pode percorrer até 3.500 km sem reabastecimento. Em baixa altitude, seu alcance ainda é significativo, 1.340 km. O teto operacional também impressiona, 19 mil metros, podendo chegar lá em menos de 1 minuto, com uma capacidade de suportar até 9G durante manobras intensas. Em termos de armamento, ele carrega um verdadeiro arsenal. Possui 10 pontos externos de fixação para armamentos e sua configuração padrão para combate aéreo costuma incluir uma combinação de mísseis R-73 de curto alcance e R-27 de médio alcance, com guiagem por radar ou infravermelho. Ele também foi adaptado para usar o R-77, um míssil de longo alcance com guiagem ativa, equivalente ao americano AIM-120. Além disso, pode levar bombas não guiadas, foguetes e armamentos de ataque ao solo, dependendo da variante. E para combates aproximados, ele também conta com um canhão automático de 30 mm, uma arma capaz de destruir um caça inimigo com poucos disparos bem colocados. Ele também foi equipado com sistemas de radar avançado para sua época, sensores ópticos infravermelhos, display de informações no head-up display e alertas de radar, o que dava ao piloto uma boa consciência situacional mesmo em cenários de combate complexos. Mas o que realmente colocou o Su-27 em destaque foi sua manobrabilidade. Equipado com sistema fly-by-wire, ele podia realizar manobras que seriam impossíveis para outros caças da época. Seu controle eletrônico permitia ajustes finos em tempo real, o que o tornava extremamente ágil, a ponto de executar a famosa manobra do Cobra de Pugachev, onde o avião levanta abruptamente o nariz sem perder sustentação, enganando radares e oponentes durante combates de curta distância. Esse equilíbrio entre potência, agilidade e alcance fez dele um dos caças mais impressionantes do século XX. E apesar das dificuldades do projeto, ele se tornou a base para toda uma geração de aviões de combate, que ainda hoje desempenham papéis fundamentais em diversas forças aéreas pelo mundo. Quando o Su-27 finalmente entrou em operação, ele já não era mais apenas uma promessa. Era um caça pronto para ser o pilar da defesa aérea da União Soviética. A sua estreia oficial na Força Aérea foi um marco, mas o verdadeiro teste viria nas operações de combate. E embora ele tenha sido criado para uma grande guerra contra os Estados Unidos ou a OTAN, essa guerra nunca veio. Ainda assim, ele foi colocado à prova em diversos conflitos ao longo das décadas, mostrando por que ganhou fama de ser um dos caças mais perigosos já projetados na Rússia. Um dos primeiros teatros em que ele foi usado operacionalmente foi na Guerra da Abecásia, região separatista da Geórgia, no início dos anos 90. Naquele conflito, os flankers atuaram como caças de superioridade aérea e foram usados para missões de ataque ao solo, algo que, apesar de não ser seu foco principal, ele conseguiu realizar com eficiência. Mais tarde, em 2008, durante a guerra entre a Rússia e a Geórgia, eles voltaram a ser vistos nos céus do Cáucaso, embora sem registros de confrontos diretos com aeronaves inimigas. Já fora do território russo, o Su-27 também foi adotado por países como Etiópia e Eritreia. E foi justamente num conflito entre esses dois países
No final da década de 90, que o Su-27 obteve suas primeiras vitórias aéreas confirmadas. Pilotos etíopes a bordo dos Su-27 conseguiram abater pelo menos 4 MiG-29 em combates aéreos, usando mísseis ar-ar e manobras de combate aproximado. Esses resultados consolidaram a imagem do Su-27 como um caça superior ao MiG-29, em termos de alcance, estabilidade e poder de fogo, mesmo sendo ambos projetados na mesma época, e ambos oriundos de programas paralelos na União Soviética. Na Somália, o Su-27 também foi utilizado pela Etiópia contra grupos islamistas. Nessas missões, ele atuou principalmente como plataforma de ataque ao solo, bombardeando posições inimigas com foguetes e bombas não guiadas. Embora essas operações não envolvessem combate aéreo contra outros caças, elas mostraram a versatilidade do Su-27, capaz de operar em cenários de guerra assimétrica. A Angola também chegou a operar unidades do Su-27, mas ali o caça sofreu uma das poucas derrotas registradas em seu histórico. Um exemplar foi abatido por um grupo rebelde. Mas seu grande campo de testes nos últimos anos tem sido a guerra na Ucrânia. Tanto a Força Aérea Russa quanto a ucraniana ainda utilizam o Su-27 como parte central de suas operações de caça. E é aí que a história fica mais complexa. Quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014, a Ucrânia já possuía um número razoável de Su-27, embora muitos estivessem estocados ou em manutenção. Com a escalada do conflito, a Ucrânia reativou diversas dessas aeronaves, as colocando novamente em operação. No entanto, no início da invasão russa em 2022, os Su-27 ucranianos enfrentaram uma dura realidade. Eles estavam praticamente sozinhos como os únicos caças de longo alcance da Força Aérea do país, e suas capacidades já estavam bastante defasadas em relação aos modelos mais modernos usados pela Rússia. Do total de 74 Su-27 que a Ucrânia tinha em seu inventário no começo da guerra, estima-se que apenas cerca de 40 poderiam estar operacionais, e esse número vem caindo ao longo dos meses, com vários caças sendo abatidos em voo ou destruídos ainda no solo. Alguns foram derrubados por mísseis ar-ar disparados por caças russos. Outros foram atingidos por mísseis terra-ar, lançados por sistemas de defesa aérea, como o S-400. Em alguns casos, os Su-27 foram pegos ainda estacionados em bases aéreas, antes mesmo de decolar. Diante disso, a Ucrânia passou a limitar muito o uso de seus caças em combates de frente, os mantendo mais afastados do campo de batalha direto para preservar o que restava de sua frota. Já do lado russo, embora a quantidade de Su-27 ainda em operação seja maior e mais bem mantida, as perdas também aconteceram. Alguns foram destruídos no solo, outros em combates pontuais. A diferença é que a Rússia possui outras aeronaves mais modernas, como os Su-30, Su-35 e o Su-57, o que diminui a dependência do Su-27 nas operações do dia a dia. Esse cenário de perdas crescentes e desempenho limitado mostra uma realidade difícil de ignorar. O Su-27, embora ainda respeitável, está ficando obsoleto. Ele foi projetado para enfrentar caças da geração dos anos 70 e 80, como o F-15 e o F-16. Mas hoje, ele precisa lidar com mísseis mais avançados, radares de longo alcance, drones e ameaças que os engenheiros soviéticos da época nem poderiam imaginar. Mesmo assim, é importante lembrar que ele não foi construído apenas como produto final. Ele serviu de base para várias outras versões e evoluções que continuam relevantes até hoje. Um bom exemplo é o Su-33, a versão naval do Su-27, adaptada para operar em porta-aviões. Essa variante ganhou asas dobráveis, ganchos de parada e estrutura reforçada para decolagens e pousos em pistas curtas. Outra derivação é o Su-30, uma versão de 2 assentos,
capaz de realizar missões de ataque, escolta e reconhecimento. Essa versão é utilizada por vários países, incluindo a Índia, que adaptou a versão russa para criar o Su-30 MKI, com aviônicos e sistemas de armas próprios. Outro derivado importante é o Su-34, uma aeronave de ataque tático de longo alcance. Ele foi profundamente modificado, ganhando uma cabine em tandem lado a lado para 2 tripulantes, estrutura reforçada e blindagem adicional. E o Su-35, embora seja praticamente outro avião em termos de tecnologia embarcada, ainda herda a base estrutural e aerodinâmica do Su-27. Com motores vetoriais, cockpit digital e radar AESA, ele representa o ápice da evolução do projeto original. Na China, a influência do Su-27 também é enorme. Pequim chegou a adquirir exemplares da versão SK no início dos anos 90 e, com base nesses modelos, começou a produzir seu próprio caça, o Shenyang J-11. Inicialmente uma cópia quase direta, o J-11 evoluiu em versões próprias com tecnologia chinesa, como o J-11B e o J-16. Hoje, a China já fabricou mais de 400 unidades dessas variantes. É claro que, com o tempo, o Su-27 foi superado em vários aspectos. A falta de sensores modernos, sistemas de guerra eletrônica mais avançados e capacidade de operar armamentos de precisão o colocam em desvantagem contra os caças de 5ª geração e até mesmo contra alguns caças de 4ª geração atualizados. Mas seu legado não está apenas nas estatísticas. Está no impacto que ele teve na engenharia, na doutrina militar e na própria forma como os caças russos foram pensados nas décadas seguintes. Ao final de tudo, o Su-27 entra para a história como uma peça fundamental da engenharia soviética e um símbolo duradouro da Guerra Fria. Ele representou o auge da capacidade de projetar aeronaves na União Soviética e serviu de base para toda uma geração de caças russos que vieram depois. Seu legado está impresso em cada variante, nos combates em que deixou sua marca e nas nações que ainda o mantêm ativo até hoje. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.